uma pessoa contaminada, se ela não for uma pessoa regrada sexualmente, ela pode contaminar em média 27 pessoas. E isso, na verdade, é uma progressão, né? Se 27 são contaminados, quantos outros milhares são contaminados? Então, você multiplica 27 vezes 27. Então, vocês vão vendo como é que é o nível de contaminação de uma pandemia, né? E a gente pode fazer a mesma coisa em relação ao Covid, que se você ver o nível de contaminação é muito melhor. O HIV é uma pessoa para 27, o Covid é 1 para 3. Então, o nível de contaminação, se fala tanto do Covid, mas o nível de contaminação do HIV é 9 vezes maior, né? 3 vezes 9, 27, é 9 vezes maior do que a contaminação do Covid. Acredita-se que no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas estão infectadas pelo HIV e não sabem. De acordo com o Programa Nacional de DST, ou seja, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. O HIV pertence à família do retrovírus e RNA vírus. É o mesmo caso, boa noite, Sara. É o mesmo caso, o RNA vírus do Covid. O Covid é o mesmo tipo não, é um tipo de RNA. A maioria dos vírus são DNA, mas esses são vírus do tipo RNA, que são muito mais agressivos e mais letais que qualquer outro tipo de vírus, tá? Os vírus DNA são menos lesivos e menos letais do que os vírus do tipo RNA. Então, pertence à família do retrovírus, de RNA vírus, o único grupo capaz de criar um DNA usando RNA. Então, eles entram na célula, se reproduzem e diminuem, na verdade, a imunidade. A infecção pelo HIV ocasiona profunda imunodesregulação marcada pela redução da função e do número de linfócitos. Então, na verdade, como ele diminui o número de linfócitos, ele diminui a defesa. Então, a pessoa não morre pelo HIV, ela morre pela deficiência de imunidade, né? Por isso que tem certos vírus, eu digo que o vírus do HIV é um vírus burro, porque ele é um vírus que mata o hospedeiro, como também o Covid, em grande parte das pessoas contaminadas, ele pode vir a levar a pessoa ao óbito, tá? Então, vocês veem o que está acontecendo hoje. Nós estamos no ano de 2020, exatamente 100 anos depois da gripe espanhola, e nós estamos cometendo o mesmo erro. O que aconteceu, se você ler a história, lá em 1920, quando a gripe espanhola surgiu, as pessoas também ficaram em quarentena, se isolaram, e de uma hora para outra, os governos, as prefeituras, né, na época, liberaram as pessoas. Veio a segunda onda e matou 3 vezes mais do que tinha matado na primeira onda. Boa noite, Carlos. Então veio a segunda onda e matou muito mais gente. Até a primeira onda, quando as pessoas estavam isoladas, já tinha matado 10 milhões de pessoas. Depois da segunda onda, com a liberação, é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas, infelizmente, a história mostra que às vezes as coisas retornam e começam a acontecer novamente. Somando-se aos 10 milhões com o atual, na época, desculpe, passou-se a mais ou menos 50 milhões de pessoas mortas. Então, o que está acontecendo exatamente? Lógico que na época não existia penicilina, não existia vacina, não existia profilaxia. Hoje existe todo esse processo e as pessoas estão brincando com uma coisa séria. E, como eu falei lá atrás, não sei se vocês lembram, quando começou o período, eu falei o carnaval será o fator de contaminação. Agora eu digo, o fator de contaminação agora é o comércio totalmente aberto. Então, nós vamos ter a segunda onda, não sei se, tomara que isso não aconteça, mas você vê como é que está o comércio. As pessoas estão indo às lojas, filas estão sendo formadas, está um tumulto só, você tem 10 lojas abertas, tem 10 filas. Então está todo mundo emaranhado, passando contaminação um para o outro. A gente sabe que toda máscara, tudo que você usa como forma de prevenção, ele tem um período útil. A máscara de pano, ela tem uma vida útil mais ou menos de 2 horas. Então se você fica mais de 2 horas, vamos lá, vamos exemplificar aqui. O cara que trabalha com van, será que ele troca a máscara de 2 em 2 horas? Será que ele tem esse cuidado com as pessoas que estão dentro das vans, que ele vai transportar, que ele está levando, de trocar as suas máscaras de 2 em 2 horas? Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito. Então, gente, olha como é que é o nível de contaminação e o que leva a uma pandemia, ou seja, a desinformação, e hoje nós temos muito mais informação do que era 100 anos atrás, ok? Boa noite, Vitória. As células T, né, que são, na verdade, são produzidas no baço
infectadas pelo HIV podem se tornar mais suscetíveis à infecção por outros agentes. Monócitos, macrófagos e células dendríticas reticulares detadas de antígeno OKT4, receptor celular específico do HIV. Em sua membrana também podem ser infectados pelo HIV. Os monócitos e os macrófagos são relativamente resistentes. Essa palavra está errada. Tem um S na frente, um S atrás. Pode ser resistentes à ação citolítica do HIV, podendo servir de reservatório desse vírus o organismo do indivíduo infectado. O monócito atua como veículo do HIV para o sistema nervoso central. O acometimento dos macrófagos alveolares pelo HIV parece estar relacionado com a alta incidência do pneumocystis carinii. Nesses pacientes, assim como esses macrófagos, parecem participar do aparecimento da pneumonia intersticial. Olha como é que eles são parecidos, os RNA. Eles atacam o sistema respiratório. Porque a gente sabe que as células T, elas são responsáveis pela defesa do sistema respiratório. Por isso que elas sofrem essa alteração. Em crianças portadoras dessa síndrome. Além do efeito citocida, boa noite, Letícia. Além do efeito citocida, induzido diretamente por ação dos fatores solúveis imunossupressores, o HIV passa a promover a formação contínua de novos vírus da célula parasitária. Como os anticorpos que se formam contra o vírus não aparecem ser capazes de neutralizá-lo com eficácia, a infecção se torna persistente no indivíduo acometido pelo HIV. Hoje se sabe que existe uma bateria de remédios que a pessoa faz uso, né, da linha chamada de AZT, para que a pessoa consiga viver de uma forma mais prolongada do que acontecia há uns anos atrás. Quem viu o filme Bohemian Rhapsody, que na verdade é um filme do Queen, mostra como o Fred Mercury desenvolveu a doença, né? A vida desregrada, usando drogas, fazendo contato sexual com outras pessoas. Nós sabíamos, que o Fred Mercury ele era um homossexual. Nada contra, não é isso. Mas a pessoa pode ser homossexual e ter uma vida regrada. Ele era homossexual e devido à parte financeira ele tinha uma vida totalmente desregrada. E acabou sendo contaminado pelo HIV, morrendo, acho que foi 5 anos depois do diagnóstico dele. E hoje saberia se ele tivesse sido contaminado nessa época, ele teria uma vida um pouco mais prolongada. Está aí que os outros componentes da banda continuam vivos. Tá? Como os anticorpos que se formam contra o vírus não aparecem ser capazes de neutralizá-la com eficácia, a infecção se torna persistente devido a cometido pelo HIV. É muito variável, está faltando um izinho aqui, é muito variável. A infecção pelo HIV pode se apresentar sob várias formas, desde a infecção assintomática até formas acentuadamente graves, com severa imunodeficiência associada a infecções oportunistas e ou neoplasias malignas. Então, pode ter qualquer tipo de infecção que possa ser adquirida, ou mesmo algum tipo de câncer. Além da infecção aguda, que muitas vezes passa desapercebida, a infecção crônica pelo HIV não é aparente na maioria dos indivíduos acometidos. A doença crônica pode se manifestar em até 10 anos depois da infecção. Ocorre sob forma de linfadenopatia generalizada, febre de longa duração, mal-estar geral, suores noturnos, astenia, perda de peso, aqui é um A, está errado, perda de peso, diarreia persistente, candidíase oral, ocorrência de herpes zoster em múltiplos dermatomas e leucoplasia oral. É importante salientar que esses sintomas são comuns em muitas doenças e nos casos de infecção pelo HIV, esses sintomas estão sempre associados à linfopenia. O quadro clínico é ainda caracterizado pela ocorrência de infecções oportunistas e manifestações reumatológicas. É comum o portador de HIV o acometimento por infecções oportunísticas que se aproveitam da imunodeficiência causada por esse vírus. Alterações mais sérias da imunidade humoral encontradas nesse paciente é a falta de resposta à variedade de estímulos antigênicos. Essas infecções são caracterizadas por quadros de apresentação atípica, com altas taxas, está faltando um Mzinho aqui, com altas taxas, boa noite, bacteriana, de frequência e recorrência, mesmo se tratada adequadamente.
as infecções oportunistas são a principal causa de morbidade e de mortalidade nos pacientes infectados pelo HIV. As principais infecções oportunistas são, esse aqui interessa um pouco mais para a gente, ok? Aquela parte inicial é a parte clínica, o desenvolvimento da doença em si. Primeiro, infecção oportunista são as pneumonias por pneumocystis carini. Cerca de 52% dos portadores de HIV desenvolvem a PPC, que é a pneumonia pneumocystis carini, durante a evolução da doença. A doença possui curso insidioso, ou seja, ele é rápido, inicialmente com tosse persistente, pouco produtiva. Quando a gente fala de tosse pouco produtiva, é pouca secreção. Quadro febril discreto, temperatura baixa e dispneia de esforço, ou seja, cansaço. Complexo Mycobacterium avium, é MAC. É uma das infecções bacterianas mais comuns. Sua incidência atinge de 15% a 40% dos pacientes com infecção avançada pelo HIV. Clinicamente, o paciente pode apresentar tosse, dispneia, febre, sudorese, perda ponderal, ou seja, perda de peso. Sim, vamos assistir então aqui o nosso bate-papo, tá, Betânia? Epigastralgia associada à diarreia. Tuberculose, tá? Que é o TB pulmonar, é comum em decorrência da imunossupressão, a imunodepressão, na verdade. Eu peço sempre para guardar as perguntas, ou então faça a pergunta no momento que a gente está conversando, porque a gente vai desenvolvendo também o assunto, tá bom? Fungos. Histoplasma capsulatum, o Cryptococcus neopharmus, o Cicdioideus imites, Aspergillus e Cândida, entre outros, podem causar manifestações pulmonares ainda nas fases iniciais da infecção pelo HIV. Todos apresentam uma síndrome clínica bastante similar e inespecífica, febre, tosse pouco produtiva e dispneia. Vírus. O citomegalovírus e os vírus herpes simples, varicela zoster e sincicial respiratório podem causar pneumonia em pacientes com AIDS. A infecção pelo CMV ocorre em cerca de 20% a 40% desses pacientes. A infecção inicial em adultos pode se associar a sintomas como febre e mialgia e pode ser assintomática. Encefalite por toxoplasma. Toxoplasma é uma doença de reativação da maioria dos pacientes com AIDS, causada pelo Toxoplasma gondii. As manifestações reumatológicas, o que vai interessar mais para a gente a nível de tratamento, tá? Conhecer o problema reumático que leva a AIDS e vamos depois entender o tratamento. As manifestações reumatológicas em pacientes infectados pelo HIV têm sido reconhecidas com grande frequência e com severidade muito variável. Essas manifestações podem ser decorrentes de fenômenos autoimunes ou de condições comumente relacionadas ao HIV, como artrites associadas à hepatite B, endocardite e síndromes associadas às doenças sexualmente transmitidas, gonorreia e clamídia. É importante ressaltar que a maioria das manifestações reumatológicas não chega a ser diagnosticada, pois nem sempre os pacientes infectados pelo HIV são consultados pelo reumatologista, o que pode agravar o seu estado geral, pois um diagnóstico precoce poderia minimizar as complicações reumatológicas. A grande maioria dos pacientes responde bem à terapia convencional, com o uso de anti-inflamatório e analgésico. Alguns pacientes, como síndrome de Reiter, que está trocado o M pelo E, e artrite psoriásica, nós já vimos essas duas doenças, né? Podem necessitar de drogas imunossupressoras. As manifestações reumatológicas mais comuns associadas aos distúrbios imunológicos do HIV/AIDS são as artrites reativas, a artrite psoriásica, a artrite aguda não específica, a síndrome de Jorgen e a miosite. Então vamos lá. As síndromes clínicas e as doenças reumatológicas, as artralgias, as dores articulares, né? Relacionadas a síndrome de soroconversão, artralgia idiopática, ou seja, sem causa aparente, síndrome articular dolorosa, outras doenças associadas, como endocardite bacteriana, e outras infecções virais, como a hepatite B, o influenza e a osteoartrose. A monoartrite, como a artrite aguda bacteriana e a artrite aguda não gonocóxica, a artrite gonocóxica, que tem vários tipos de artrite, vocês vão estudar isso com mais calma mais à frente. Artrite por agentes oportunistas, né, como a osteomielite justa articular,
artrite gotosa, nós já vimos isso, artrite pós-traumática por lesão, a hemartrose, ou seja, artrose com derramamento de sangue, e as periartrite. A oligoartrite, então são as síndromes de Reiter e a artrite psoriásica, nós já vimos essas duas doenças. A poliartrite, não é poliartrite não, poliartrite, tá errado, tem um P a mais ali. A poliartrite. Então, quais são as doenças relacionadas? A artrite reumatoide, o lúpus, eritematoso sistêmico, a poliartrite séptica e a artrite psoriásica. Então, olha só, vocês vejam como dentro do próprio HIV, quantas doenças reumáticas podem estar alojadas, acometidas, acopladas ao HIV, pela relação da doença em si, o que pode ocasionar. Miopatias com poliomielite, miopatia, fibromialgia, piomiosite infecciosa, mialgias de soroconversão, que está trocado lá pelo L, miosite ossificante, miopatia não inflamatória, necrosante, miopatia por patógeno oportunista. Olha quantas doenças podem estar acopladas ao HIV, hein, gente? Síndrome chamada de síndrome seca, síndrome de Organ, síndrome de linfocitose infiltrativa difusa. Vasculite, são aquelas inflamações de vasos periféricos. Vasculite por hipersensibilidade a sulfas, ou seja, remédios, penicilina ou outros. Poliartrite nodosa, infecções sistêmicas, síndrome de Churno-Strauss, granulomatose linfomatoide, angeite primária do sistema nervoso central. Qual o tratamento medicamentoso? Hoje se sabe que o tratamento é pela zidovudina, que é o AZT. Mudou a história atual da AIDS, levando a uma redução da morbidade e da mortalidade causada pelo HIV. E já há casos de pessoas que fizeram consumo de AZT por longo período de não ser mais acometido, de não ser mais positivo no HIV e pelas doenças relacionadas. O AZT inibe as funções da transcriptase reversa, uma enzima fundamental na fase inicial da reprodução do vírus. A utilização da terapia com antirretrovirais, imunizações e medidas de saúde pública contribuíram de maneira significativa para o avanço, está trocado aqui a palavra, o raio de ficar digitando rápido é horrível, da prevenção de infecções oportunistas com redução significativa dos óbitos secundários pela AIDS. É de extrema importância que o fisioterapeuta, esteja integrado à equipe de saúde na prevenção do contágio pelo HIV e na assistência hospitalar, clínica e domiciliar. Boa noite, Ellen. Ao atendê-lo, o fisioterapeuta deverá estar atento à presença de ferimentos ou lesões cutâneas, mucosas e sangramentos. Eu, particularmente, lá no consultório, no ambulatório de acupuntura, nós temos lá 2 pacientes com HIV positivo. O que fazer? Não tratar, ainda mais que a agulha é perfurante, né? Ela pode, na retirada, sangramento. Então, o que nós fazemos? Inclusive, os 2 pacientes estão muito tranquilos, nós falamos com eles na necessidade que nós tivéssemos o uso de luvas especiais, tanto na colocação das agulhas, quanto na retirada das agulhas. E colocação de máscaras, nós fazemos uma prevenção danada com esses 2 tipos de pacientes. Quando eles chegam, a gente reserva sempre um leito um pouco mais afastado e fazemos todo esse processo para fazer a aplicação das agulhas, tanto na colocação quanto na retirada. Bom, deverá fazer uso de aventais e luvas para evitar o contágio, é o que nós fazemos lá na acupuntura. Em relação aos pacientes, a maior dificuldade se refere à própria condição social e familiar, que muitas vezes barra em limite muito acima da capacidade de atuação do fisioterapeuta. O problema é que as pessoas acham, e muitos eu acho que devem estar escutando, que não sabem que o fisioterapeuta atua nessa área também. Mas aqui está mais específico para a reumatologia. Mas o fisioterapeuta atua, sim, em pacientes com HIV positivo, tá? Problemas respiratórios, problemas reumáticos, problemas cardiopatias, problemas de câncer, inclusive, de tumores. A história da vida, a não adesão ao tratamento, os conflitos familiares, a não aceitação da doença, podem dificultar o relacionamento fisioterapeuta-paciente. Não só fisioterapeuta-paciente, enfermeiro, médico e outros profissionais da saúde. Vale lembrar demais, da metade dos pacientes tem histórias de não adesão ao tratamento medicamentoso, ou início tardio deste, chegando para um atendimento em estágio clínico bastante avançado da doença.
A assistência terapêutica auxilia muito na recuperação do paciente. O primeiro passo do fisioterapeuta é realizar uma avaliação para que sejam identificadas e priorizadas as necessidades do paciente. De acordo com o estado do paciente, as ações serão gradativamente implantadas. É de responsabilidade do fisioterapeuta e equipe multidisciplinar. Então, um R aqui. Visitas de avaliação e de rotina, tanto na casa ou no hospital. Atuação incessante junto à família, o trabalho com o psicólogo é importantíssimo, visando uma melhor interação com o paciente, estabelecendo responsabilidade e cooperação entre ambos. É de responsabilidade do fisioterapeuta e equipes multidisciplinares. Continuando. Tratamento do responsável ou cuidador, né? Orientações que você pode dar para o responsável e para o cuidador desse paciente. Incentiva a qualidade de vida dos pacientes, aumento da adesão ao tratamento com antirretrovirais. A orientação é importante também, lógico que esse antirretrovirais é prescrição médica. Melhor inserção social do paciente, redução das internações hospitalares. O fisioterapeuta deve visar a manutenção da força muscular, aí vem tratamento, exercícios ativos, resistidos e assim por diante. Mobilidade e função articular, amplitude de movimento. Prevenção de deformidades, ou seja, as más posturas podem ser adquiridas e se não tratadas pelo fisioterapeuta. Estimulação da circulação para promover o retorno venoso, postura de drenagem, drenagem linfática. Ah, mas como é que eu vou fazer drenagem linfática numa pele, por exemplo, que tem uma ferida? Luva. Passa mais hidratante, faz com luva. Além do mais, que a drenagem linfática ela não é profunda, ela é superficial, ela é suave. Integridade da pele comprometida para a prevenção de úlceras de decúbito. Abertos a perguntas, eu sei que é um assunto difícil de ser conversado. Poucos fisioterapeutas conversam sobre esse assunto, mas vocês vejam quanto de problemas reumáticos o paciente pode vir a ter em sendo um HIV positivo. Eu estou aberto a perguntas, enquanto isso eu vou dando alguns recadinhos, lembrando que entraram um pouco depois, que semana que vem é o prazo máximo de entrega de todos os trabalhos, que na verdade são 5 trabalhos, são 4 das perguntas que são colocadas no portal e 1 daqueles 2 casos clínicos que vocês têm que prescrever o tratamento desse paciente. Não adianta querer me entregar no dia seguinte, no dia 23, que eu não vou aceitar. Tiveram prazo à vontade para fazer isso. Além do que, as perguntas que estão dentro do portal, basta você ler o material e responder. Não tem dúvida nenhuma, não há que ter dúvida. O trabalho, sim, o trabalho você vai ter que ter o conhecimento de toda a bagagem que vocês tiveram até hoje. Tá? Então, eu continuo aberto a perguntas. Se não houver perguntas, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Graças a Deus, conseguimos terminar o período sem percalços. E rezamos para que isso acabe, né? Para que isso termine o mais rápido possível, para que nós possamos, em agosto, quando retornarmos, que eu acho que vai ser agosto, eu não tenho calendário ainda, não adianta me perguntar porque eu não sei, tá? Mas eu creio que seja o início de agosto, ou no máximo, deixa eu ver aqui pelos calendários. Eu creio que geralmente começa no início de agosto, deve ser dia 3 de agosto, creio eu, tá? Creio eu, tá bom? Não estou afirmando nada, estou afirmando pelo conhecimento que eu já tenho dos 2 anos que eu estou na instituição, tá bom? Nenhuma pergunta, gente? Pô, João, estava só esperando você, eu terminei a aula agora, cara. Depois você vai ver depois na internet lá, porque eu vou dar uma mexida nele, eu acho que você esqueceu de ver, porque eu coloquei que ia começar às 6h30. Boa noite. Boa noite, Vânia. Vânia, você até agora, alguns de vocês não me entregaram os trabalhos. Tem uma semana só para entregar os trabalhos, gente. O tempo está acabando. Sim, mas depois você já sabe que eu dou uns recortes nele, que no início às vezes eu fico falando um monte de coisa, no final a gente está falando um monte de coisa aqui, tá? E no final amanhã eu faço os recortes, boto ele bonitinho para vocês lerem só o material de... Eu sei disso. Não parece não, mas eu estou trabalhando mais em casa do que na rua. Estou trabalhando muito mais em casa do que na rua. É um assunto bastante complexo, Vitória, é bastante complexo.
como uma infecção, né, que você adquire, que a pessoa vem adquirir, quantas coisas existem por trás, quantas doenças estão acometendo. A gente falou a parte mais reumática, um pouquinho das cardiopatias, um pouquinho da parte neurológica, muito suave, mas quantas coisas envolvem um paciente HIV positivo? Tá? Nenhuma pergunta, gente? Volto a lembrar, eu tinha marcado semana que vem para tirar dúvida, eu combinei estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o quarto período. Durante a semana, qualquer dúvida que venha, pega o material, dá uma lida, vê se tem alguma dúvida, coloca a pergunta dentro do grupo WhatsApp, que fica mais fácil, com os colegas também. Às vezes a dúvida de A é o mesmo da dúvida de B. Olha só, Natália, como a pessoa com o HIV positivo, ela está com a imunidade baixa, lembrando que o lúpus é devido a uma baixa imunidade também, tá? Ele pode adquirir, tá? Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, como o cara tem uma imunodeficiência e ele já tem uma predisposição ao lúpus, ele pode adquirir. Então, ele, na verdade, quem levou vamos dizer assim, a disparar o lúpus foi o HIV. Ele já tinha uma predisposição que estava lá quietinho no organismo dele e pela deficiência orgânica dele, o lúpus foi disparado. É isso. Tá? Então, a deficiência orgânica, quer dizer, quanto mais tarde você vir a ter um problema desse aqui, a pessoa vir a ser HIV positiva, mais comprometimento ela vai ter. Não que a pessoa tem que ser contaminada cedo, apaga essa ideia, tá? Eu acho que a pessoa tem que ser contaminada nunca. Ela tem que ter muito cuidado com quem anda, de que forma anda, o cuidado com o parceiro, a confiança desse parceiro e parceira, ambos, né? Eu sei que tem muita gente louca por aí, né? Sai destrambelhado com qualquer um e qualquer uma, né? Mas não é meu problema. Eu acho que cada um sabe o que faz. Depois não reclama. Dúvida sobre esse caso aqui, quem não viu ainda, eu repito, vê aquele filmezinho da história do Queen, o Bohemian Rhapsody, como Lógico que o filme tem fases boas e ruins, né? Essa fase da contaminação dele foi uma fase ruim. Como é que ele foi contaminado? O que ele fazia, na verdade? Ele andava com pessoas que eram contaminadas, usando drogas, festinhas, troca de agulhas, tudo isso são fatores de contaminação. Se existe prevenção, por que se contaminar? Aí é que tá, né, gente? Tá bom? Acho que nenhuma pergunta a mais, nenhuma dúvida a mais. O que você achou do filme? Ele é meio pesado naquele momento, né? Que ele tá mal, né? As pessoas, na verdade, começam a agredi-lo, né? Aquele companheiro dele começa a agredir ele, né? Fala um monte de coisa pela raiva que ele acabou adquirindo com ele, né? Por ele ter expulsado ele de casa, por ele tentar terminar, ele ver que ele estava se auto-agredindo, que ele não era uma pessoa assim, né? Mas até aí acabou com a vida dele. Eu sou fã do Queen, né? Totalmente fã desse grupo, né? Bem triste. Mas eu sou fã desse grupo, adoro as músicas do Queen, eu adoro rock também, né? Não pareço, mas eu sou um roqueiro, eu gosto muito de rock, né? Lógico que aqui a gente vai passando com o tempo. É o mesmo caso, é o mesmo raciocínio, tá, Natália? É o mesmo raciocínio. O síndrome de Reiter é a mesma coisa. As doenças, vocês viram durante o período que as doenças reumáticas, a grande maioria delas, eu digo que mais de 90%, elas têm um fundo de uma imunodeficiência. Quando você baixa a imunidade, ele é disparado, né? Então, o fundo emocional tem o fator, aqui não, é um fator de imunossupressão. A imunossupressão, que seja, a baixa imunidade, é que pode fazer com que haja essa doença seja disparada. Esse é o fator, tá? É o mesmo caso.